lá. Já pararam para pensar naquela fronteira invisível que conecta o nosso celular, o nosso computador, a toda a imensidão da internet? Pois é, hoje vamos mergulhar exatamente nisso, nos equipamentos de borda da rede. A gente vai entender como eles funcionam, que tecnologias eles usam e, claro, quem são os gigantes por trás desse mercado que é tão, mas tão essencial. Antes de começar, só um aviso rápido, tá? Essa nossa conversa aqui é uma análise técnica com propósito puramente didático. O objetivo é simplesmente desmistificar a arquitetura e o mercado por trás desses equipamentos. Nada mais que isso. Bom, nosso roteiro hoje está bem completo. A gente começa entendendo o que é essa tal de borda, depois a gente vê o impacto real disso, conhece o hardware, analisa o mercado, compara o custo-benefício e, para fechar, damos uma olhada no que vem pela frente. Certo, então vamos direto ao primeiro ponto. Afinal de contas, o que separa o núcleo da internet da borda, que é onde a gente vive, onde a gente interage? Onde exatamente fica essa fronteira? Pensem da seguinte forma. De um lado, a gente tem o núcleo, que são os data centers gigantescos, a nuvem, toda aquela infraestrutura pesada. E do outro lado, a borda, que é basicamente o nosso mundo. Smartphones, modems em casa, as antenas de celular. A borda é essa camada que está bem na ponta, gerenciando o nosso acesso a todo o resto. É o nosso primeiro ponto de contato com a rede global. Ok, mas na prática, qual é a vantagem de ter esse processamento mais perto da gente? Porque isso não é só um conceito, mas uma necessidade real, com benefícios que a gente pode de fato medir. Então, a pergunta-chave aqui é esta: quais são os ganhos reais, palpáveis, de trazer a computação para mais perto, para a borda da rede? E a resposta, olha, tá bem clara neste gráfico. Reparem nessas duas quedas. São impressionantes. A linha azul escura é a latência, o tempo de resposta. Veja como ela despenca conforme o processamento se aproxima. É isso que viabiliza tecnologias como carros autônomos, por exemplo. A outra linha, a azul clara, é o consumo de banda. Menos dados viajando para longe significa o quê? Uma rede menos congestionada e, claro, mais barata para todo mundo. Bom, se a gente já entendeu o porquê, vamos agora para o quê. Quais são os componentes físicos, o hardware, que de fato opera ali nessa fronteira da rede? Essencialmente, a gente pode dividir a arquitetura física em 4 grandes pilares. Primeiro, os roteadores de borda, que são tipo os guardas de trânsito da rede. Depois, os dispositivos de segurança, que funcionam como os seguranças dessa fronteira. Aí temos o acesso óptico, que é a superestrada de fibra que chega até nós. E, por fim, os servidores de borda, que são como o cérebro local, processando dados ali mesmo. E aqui estão os verdadeiros pesos pesados do roteamento. Pensem nesses equipamentos da Cisco, da Huawei, da Juniper, como o coração pulsante da borda para grandes provedores de internet e empresas gigantes. Eles são projetados para rodar 24/7, sem parar, processando um volume de dados absurdo. É o equivalente a milhões de vídeos e e-mails por segundo, sem nem piscar. Mas claro, não adianta só direcionar o tráfego, né? É preciso proteger tudo isso. E é por isso que hoje a segurança é parte integral da borda. Equipamentos como o FortiGate, da Fortinet, são especialistas nisso. Eles são ao mesmo tempo um roteador e um firewall de última geração. Eles agem como a primeira linha de defesa, bloqueando ameaças antes mesmo que elas cheguem perto da rede interna. Agora que a gente já tem os conceitos e conhece os equipamentos, vamos dar uma olhada no mercado. Como os principais fabricantes se posicionam, para qual público cada um deles fala. Essa matriz aqui resume o mercado de uma forma bem visual. A lógica é bem clara, olha só. Lá na base, para o uso doméstico, temos TP-Link e D-Link. Baixo custo, super fácil de usar. Se a busca é por mais performance em casa, já subimos um degrau, para Netgear. Para empresas, soluções como a linha Omada da TP-Link já começam a aparecer, oferecendo gestão centralizada. E lá no topo da pirâmide, quem está? A Cisco. O investimento é altíssimo, a necessidade de conhecimento técnico também. Mas a confiabilidade é, bem, para missão crítica. Então, como fica o ranking global desses gigantes? No topo, no chamado Tier 1, para missão crítica, a Cisco é a número 1, é quase um sinônimo de confiabilidade militar. Logo atrás vem a Juniper, famosíssima pela estabilidade do seu sistema, o Junos OS. Em terceiro, a Huawei, que é uma potência indiscutível na infraestrutura de 5G. E fechando esse pódio, a HPE Aruba, uma escolha muito forte em universidades e grandes corporações.
Descendo um pouco, em segurança corporativa, a Fortinet reina absoluta com sua solução tudo em um. Já no mercado residencial de alta performance, a Netgear está na frente, sempre inovando com tecnologias de ponta como o Wi-Fi 7. Logo depois vem a UbiKit, que é a queridinha dos entusiastas, dos prosumers, e a TP-Link, que é campeã de vendas pelo seu ótimo custo-benefício. Certo, agora vamos juntar todas essas peças em uma análise final. Como a gente pode relacionar o investimento financeiro que é preciso fazer com a capacidade técnica que é exigida para operar cada uma dessas soluções? Esse gráfico aqui é a chave para tomar essa decisão. O eixo vertical mostra o nível de investimento, a grana. O horizontal, a complexidade técnica. Fica muito claro ver os agrupamentos, né? Lá no canto inferior esquerdo, soluções de baixo custo e configuração simples, como um TP-Link Archer. E lá no canto superior direito, monstros como um Cisco ASR ou um Juniper, que exigem um investimento altíssimo e, claro, uma equipe com a maturidade técnica enorme. E tudo isso leva a gente a uma verdade fundamental nesse mercado. A engenharia de redes mais eficiente é aquela que consegue um alinhamento perfeito, um equilíbrio exato entre o capital que a instituição tem disponível e a maturidade técnica da equipe de gestão. No fim das contas, a solução ideal não é a mais cara, é a que se encaixa como uma luva nessa equação. Então, para a gente fechar, vamos amarrar as principais conclusões e dar aquela espiada no que o futuro das redes nos reserva. Resumindo, os pontos principais. Se a operação não pode parar de jeito nenhum, a escolha é Cisco ou Juniper. Ponto. Se o foco principal é segurança para empresas, a Fortinet entrega a melhor solução integrada. Para pequenas e médias empresas que precisam crescer, plataformas como Omada e Aruba tornaram a gestão avançada algo muito mais acessível. E a grande tendência para o futuro é a borda se tornando cada vez mais inteligente, basicamente engolindo tarefas que antes eram exclusividade do núcleo da rede. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a borda está de fato absorvendo o núcleo, processando cada vez mais coisas localmente com inteligência artificial e 5G privado, qual será então a próxima fronteira na tecnologia de redes? Fica aí a pergunta para a gente continuar observando. Muito obrigado por acompanhar essa análise.